Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando a aula sobre micoses cutâneas e superficiais. Nós vamos começar falando das dermatofitoses. O que são dermatofitoses? Dermatofitoses são infecções superficiais benignas, ou seja, leves, que são causadas por um grupo especial, o grupo denominado dermatófitos. Os dermatófitos são organismos adaptados à invasão da camada queratinizada da pele, do pelo e da unha. Então, é um grupo formado por 3 gêneros: Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. Essas micoses, embora benignas, embora superficiais, elas são altamente contagiosas. Elas podem passar pelo contato direto, podem passar pelo contato indireto, através de roupas, objetos contaminados por alguém ou por um animal que já tenha a doença. Então, o contato pode ser diretamente entre os seres humanos, com os seres humanos e animais, ou através de solo contaminado, ou ainda através de objetos contaminados. São várias espécies, são apenas 3 gêneros, o Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton, mas são muitas as espécies. Em relação à epidemiologia, a dermatofitose, por ser tão contagiosa, ela é um problema de saúde pública. Então, aqui vocês vão ver que as crianças se contaminam pelo contato com animais infectados ou por estarem frequentando ambientes contaminados. Então, o gatinho que vai à rua, o gatinho de rua, não o gatinho de apartamento, de dentro de casa, mas o gato que tem acesso à rua, ele entra em contato muitas vezes com outros gatos que são portadores assintomáticos e, quando eles voltam para suas casas, eles podem levar a doença. E nas crianças ocorre principalmente a lesão de couro cabeludo. A lesão de couro cabeludo ocorre apenas em crianças até 12 anos, não ocorre em adultos, ela não é frequente nos adultos, tá? Mas as crianças, sim, elas apresentam lesões de queda de pelos tonsurados, lesões descamativas, e geralmente isso acontece pelo contato com o gato. Entretanto, os integrantes da família podem adquirir da criança e vão desenvolver na pele ou nas unhas, não nos pelos, mas vão se contaminar. Então, na verdade, a dermatofitose, ela é verdadeiramente um problema de saúde pública, porque ela vai se disseminar em qualquer grupamento em que haja um integrante contaminado. Isso acontece nos acampamentos, nas creches, nas escolas, nos hospitais, ou seja, é uma doença que dissemina-se muito e ela é característica das populações que têm um problema, que tem difícil acesso ao atendimento médico ou mesmo a explicação, a compreensão da doença. Então, muitas vezes, quando o paciente chega a ser atendido por um médico, um dermatologista ou um serviço qualquer, ele já desenvolveu a doença, ela já se espalhou pela pele e pelas unhas. Em relação ao habitat, que é o local onde de mais fácil contaminação para os pacientes e para os homens e animais, nós temos espécies geofílicas, espécies zoofílicas e espécies antropofílicas. Na verdade,
O Microsporum gypsum é a principal espécie geofílica. Por que ele é geofílico? Porque ele é encontrado no solo contaminado por escamas de outros pacientes, de outros animais. Ele não vai viver no solo, ele vai viver nos restos de queratina. O dermatófito sempre procura a queratina e ele vive no solo, rico em pelos de animais, restos de unha, de escamações que estejam naquele local. Já as espécies zoofílicas, elas podem existir em alguns animais e elas são tão acostumadas àquele parasitismo que o animal não apresenta lesões. E por isso ele é um portador assintomático. É o que acontece com o Microsporum canis, que é muito comum de ser isolado de um gatinho aparentemente sem lesão alguma. Às vezes o gatinho aparece com uma lesão por 2, 3 dias e logo depois aqueles pelos ali reaparecem, se cobrem e ele fica portador do Microsporum canis sem ter aparentemente nenhuma lesão. Então, não se suspeita. E é por isso que muitas crianças se contaminam. O Trichophyton mentagrophytes, variedade mentagrophytes, também é zoofílico, mas ele é mais ligado ao gado. Dentre as espécies antropofílicas, nós temos principalmente o Trichophyton rubrum. O Trichophyton rubrum, ele passa de um ser humano para o outro. Ele não é isolado de animais e nem do solo. Entretanto, ele não vive na pele sadia. Ele só é isolado de pacientes que tenham lesões de pele ou de unha. Ele é geralmente visto muito frequentemente em dobras, em lesões de dobra, dobras cutâneas, em lesões de unha, mas na pele saudável, no indivíduo saudável, ele não existe. Muitas vezes as pessoas confundem, porque a gente fala de habitat, mas isso não quer dizer que o Trichophyton exista fazendo parte de uma microbiota normal. Não. Ele é um fungo patogênico e ele é isolado apenas de pacientes que apresentem lesões, ou de pele ou de unhas. Em relação à localização, as dermatofitoses, dermatofitose é o nome da doença causada pelos dermatófitos, mas, de acordo com a localização, essa doença foi sendo chamada por várias denominações vulgares. Então, essas denominações vulgares indicam o local da lesão exatamente, o que o paciente está apresentando. Então, por exemplo, quando você fala tinha capes, você já entende que é a tinha do couro cabeludo ou dermatofitose do couro cabeludo. Vulgarmente, ela é conhecida como tinha capes. Como a localização cutânea tem a denominação vulgar, que é tinha corporis. Tinha corporis ou dermatofitose cutânea é a mesma coisa. Em relação às unhas, as micoses das unhas são chamadas de onicomicose. Entretanto, quando essa onicomicose pode ser causada tanto pelos dermatófitos como por outros fungos, como a levedura, como a cândida, como aspergilos, outros fungos causam onicomicose. Quando a onicomicose é causada por um dermatófito, ela recebe a denominação tinha da unha, ou tinha ungueal, ou tinha úngeo. Em relação à localização inguinocrural, a denominação vulgar é tinha cruris ou tinha crural. E nós temos, por fim, a tinha favosa. A tinha favosa, ela não é comum, ela não é vista aqui no Sudeste, ela é vista... o único caso que eu vi foi em Santa Catarina, no Sul você encontra, mas ela não é muito frequente. Essa é a tinha que causa um processo irreversível de alopécia, ou seja,
quando a criança desenvolve uma tinea capitis desse tipo, em vez de ser tratada e eliminado o dermatófito e depois recuperado os pelos, na verdade ocorre uma área de cicatrização, o folículo piloso é destruído e você não tem a recuperação daquela área. Se houver a queda de pelo, ela é irreversível, ela é definitiva. Nos outros casos, não. Na tinea capitis comum, há uma reversão. Você elimina o fungo e você tem a recuperação daquele pelo crescendo novamente. Em relação à tinea capitis, nós temos dois tipos de parasitismo. Tinea capitis é o parasitismo do couro cabeludo. Ele pode ser ectotrix ou endotrix, ou seja, ele pode ser externo ou interno. O que a gente está querendo dizer? Os principais agentes dermatófitos causadores de tinea capitis do tipo ectotrix são Microsporum canis e Microsporum gypsum. O que a gente quer dizer com parasitismo externo? Quando um dermatófito consegue se localizar no couro cabeludo e parasitar esse couro cabeludo de uma criança, ele vai simplesmente invadir esse pelo e destruir a queratina, porque é isso que ele utiliza como nutriente. Só que, em alguns casos, ele destrói o pelo por fora. E aí o pelo fica fraco, quebra e você tem uma área de alopécia ou queda de pelo. Em outros casos, por exemplo, quando o parasitismo é causado por um Trichophyton tonsurus, que é muito comum em casos de tinea capitis endótrica nas crianças, o que a gente vê é o parasitismo endotrix ou endótrico. Nesse caso, ele perfura o pelo, penetra e começa a digerir esse pelo de dentro para fora. Da mesma forma, o pelo vai ficar fraco e vai cair. E aí você tem uma área de alopécia. E aqui nós temos uma tinea capitis do couro cabeludo, tipicamente causada pelo Trichophyton tonsurus. Pode ser por outro Trichophyton, mas o principal agente na nossa região é o Trichophyton tonsurus. O que a gente está vendo aqui? Uma criança com múltiplas áreas de alopécia ou queda de pelo ou pelos tonsurados. São lesões descamativas e são múltiplas. Quando você vê a cabecinha de uma criança recoberta por múltiplas lesões de alopécia, típicas de um dermatófito, na verdade você vai suspeitar de uma tinea tricofítica, ou seja, uma tinea causada por uma espécie de Trichophyton. Como o Trichophyton tonsurus é muito comum, a gente está citando ele. Existem outros? Existem, mas ele é o principal. No caso das tinea capitis do couro cabeludo causada por espécies do gênero Microsporum, como Microsporum gypsum e Microsporum canis, esse aqui é o zoofílico e esse aqui é geofílico. Na verdade, o que a gente vê é uma lesão única, descamativa, seca, e se isso não for tratado, ela vai aumentando, mas ela é uma só, arredondada, descamativa e seca. Esse é um aspecto típico de uma tinea microspórica. Então, olhando para a cabeça da criança, a gente vai suspeitar inicialmente de um parasitismo pelo gênero Microsporum. Aqui nós temos um outro caso, são as tinhas inflamatórias, que são denominadas vulgarmente como Kerion ou Kerion de Celce. Essas lesões são diferentes dessas anteriores que nós vimos. Elas são lesões extremamente dolorosas
Isso é quando ocorre uma reação inflamatória, quando há um estímulo muito grande, quando a criança desenvolve um processo inflamatório. Isso dói muito, as crianças reclamam muito para coletar esse material. E elas são exudativas, são dolorosas, são purulentas. Muitas vezes é uma secreção sanguinolenta, entre sanguinolenta e purulenta, mas são bastante doloridas. Elas são reversíveis, elas curam, mas elas são muito dolorosas e são chamadas vulgarmente de quério. Aqui nós estamos vendo o parasitismo, os pelos ao microscópio. Isso foi feito um exame direto e nós estamos vendo aqui o pelo, foi fotografado, e nós estamos vendo um pelo totalmente envolvido. Isso aqui, embora pareça ser uma bainha, e a gente diga que é uma bainha de esporos, na verdade, isso aqui circunda o pelo todo. Nós estamos vendo aqui o pelo ao centro e aqui em volta os esporos dele. Ele está totalmente parasitado externamente. Isso é uma Tinea captis ectotrix. E esse pelo vai se fragilizar e vai se quebrar, deixando, quando isso acontece com vários pelos, deixando uma área de alopécia, que é o que a gente viu nos slides passados. Aqui é o contrário, é um pelo, e se a gente observar o interior desse pelo, você vê que existem vários espacinhos, como se fossem bolhas. Na verdade, são artroconídeos, que é o que a estrutura parasitária do dermatófito é um artroconídeo, e você está vendo esse pelo totalmente tomado no seu interior por esse desenvolvimento. Do lado de fora, não tem. Isso aqui é uma Tinea captis endotrix, e essa aqui é uma Tinea captis ectotrix. Parasitismo externo, parasitismo interno. No caso do acometimento cutâneo, que vulgarmente é conhecido como Tinea corpus, ele pode ocorrer em qualquer parte do corpo. Nas costas, na barriga, nos braços, no rosto. Depende de como foi o contato do paciente. O mais comum é o Trichophyton rubrum, que é um fungo antropofílico. E ele, acometendo um indivíduo, esse indivíduo se torna um disseminador dessa doença. Então, na família, as crianças podem adquirir, o cônjuge pode adquirir, só não vai passar para os animais. Normalmente, existem casos de Trichophyton rubrum em animais, mas é raríssimo. Ele é exclusivamente do homem. O Epidermophyton flocosum é um outro que é extremamente comum. Ele é muito frequente na Tinea crural, ou seja, a Tinea da região ígneo-crural, da virilha. E o Trichophyton mentagrophytes, variedade mentagrophytes, pode causar a lesão cutânea em qualquer parte do corpo, mas ele é adquirido pelo contato com animais. Aqui nós estamos vendo os aspectos clínicos da dermatofitose cutânea ou simplesmente Tinea corpus. Essa aqui é uma lesão muito comum, uma lesão típica, chamada lesão em moeda. O dermatófito se inicia por uma pequena vesícula, essa vesícula se rompe, geralmente o paciente coça, e esse líquido elimina os artroconídeos, e eles vão cada vez migrando mais para fora, procurando queratina nova. Então, a tendência dessa lesão é crescer sempre. É isso que a gente está vendo nesse outro caso aqui, onde nós estamos vendo um centro já clarinho e uma borda eritematosa bem típica e bem ativa. Por quê? Porque aqui no centro você não tem dermatófito, mas em volta você já tem ele crescendo, indo cada vez mais
procurando pele saudável. Vocês observem aqui que as bordas estão bastante vesiculosas. Por quê? Porque ele se desenvolve, ele destrói a queratina daquela área e ganha mais um espaço. E aí você está vendo todo esse quadro, inclusive bastante descamativo. Isso aqui é porque ela é muito tolerada. Como é uma micose benigna, que não causa dor, que não compromete o estado geral do paciente, muitas vezes ela é muito tolerada. Então, quando o paciente vai procurar, ele já está atendimento, ele já tem um quadro bastante desenvolvido. Aqui é o mesmo caso, o principal agente nesses casos é o tricóton rubro. Vocês estão vendo aqui lesões se desenvolvendo, essas marcas mais avermelhadas geralmente é porque o paciente coçou e ajuda a disseminar. Aqui nós estamos vendo várias lesões se desenvolvendo e se espalhando pela pele do paciente. Elas descamam, coçam e essas escamas que caem no ambiente, no sofá, no chuveiro. O chuveiro é um ambiente onde você se contamina com muita frequência. Essas escamas são viáveis no ambiente por muitos meses. 6 meses, 8 meses, até 1 ano, elas podem perdurar ativas e contaminantes. Aqui nós temos a onicomicose pelo dermatófito, ou seja, tinha úngula. Os principais são o Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes. O Microsporum geralmente não acomete unhas. O que a gente está vendo aqui? Quando o dermatófito consegue se instalar nas unhas, ele começa de fora da base livre da unha para o interior. E ele vai cada vez invadindo mais. Ele destrói a queratina e vai procurando queratina. E se isso não for impedido, ele vai lesar toda a unha, tá? E, normalmente, aqui por baixo fica uma massa ceratósica, que é o resultado da digestão dessa queratina, da utilização dessa queratina pelo dermatófito. Então, aqui, a gente observa que a lâmina está bem espessada. Quando você procura coletar esse material, ela é friável, ela é destacável facilmente dessa base, tá? Você pode coletar aqui por cima, pode cortar a lâmina, esquecer essa lâmina, desprezar e utilizar a massa ceratósica mais interior que você, no mais profundo que seja possível, porque aqui nas bordas, geralmente, ela já não conta com um dermatófito ativo. No entanto, quanto mais interiorizando na bainha, na lâmina ungueal, mais ativo está esse dermatófito. E isso é importante para a cultura, porque para fazer a cultura você precisa coletar o material ativo, vivo. Exatamente o que a gente vai falar. Como é que a gente dá o diagnóstico disso? É rápido. O principal é coletar o material. Então, se você tiver pelos, vai coletar pelos. Se tiver lesão de pele, vai fazer o raspado cutâneo. E se tiver lesões de unha, vai raspar essas unhas. Esse material coletado vai ser colocado em uma gota de potássio, geralmente a 20%, vai ser coberto com a lamínula e vai ser levado ao microscópio para se observar essas estruturas típicas do dermatófito. Esse mesmo material coletado, mas sem a potassa, vai ser semeado nos meios de saburro e micosel. O meio de saburro é clássico, é o rotineiro utilizado em micologia. O meio micosel é o mesmo saburro, composto de nitrogênio, peptona, agar e água, mas acrescido de cloranfenicol e cicloheximida. Por quê? Porque o cloranfenicol é um antibiótico muito ativo contra as bactérias. E todo esse material que a gente coleta é muito contaminado por bactéria. E como a gente quer que cresçam apenas
o fungo, nós vamos usar alguma coisa para limitar o crescimento dessa contaminação, desses contaminantes, dessas bactérias. A cicloheximida é um antifúngico. Ela vai agir contra os fungos sapróbios que estejam naquele material coletado das lesões. Então, com isso, o micozel é um meio seletivo. Ele permite o crescimento do dermatófito com mais facilidade, porque ele impede o crescimento de bactérias e fungos sapróbios. Essa aqui é a realização do exame micológico. O que a gente faz? Nós coletamos o material, colocamos na lâmina. Aqui você está vendo sendo depositada uma gota de hidróxido de potássio. Depois que o material foi coletado, colocado no centro da lâmina, com a gotinha de potássio, você vai cobrir com uma lamina. Vai levar ao microscópio e vai observar, vai analisar com bastante cuidado para ver se tem estrutura típica do dermatófito. Esses aqui são 2 exemplos de uma dermatofitose, de um exame positivo para uma dermatofitose. O que a gente está vendo? Os dermatófitos, quando estão parasitando, quando eles estão na pele ou nos pelos, eles produzem essas estruturas arredondadas, que são chamadas de artroconídeos. São esses artroconídeos que são liberados no meio ambiente, onde o paciente, o contaminado convive, e essas escamas de pele que ficam com esses artroconídeos viáveis no meio ambiente. E esses artroconídeos, quando entram em contato com um outro paciente, permitem o desenvolvimento do dermatófito, ou na pele, nos pelos ou nas unhas. Mas, para identificar um exame positivo, para diagnosticar um paciente positivo, você tem que examinar essas escamas e achar esses artroconídeos. Eles são muito típicos. Outros fungos produzem artroconídeos, mas esse tipo de crescimento é muito característico de um dermatófito. Então, só pelo exame direto, você já tem um diagnóstico indicativo, você já suspeita, vendo esse tipo de resultado, você já suspeita de um diagnóstico positivo para dermatofitose. Mas, para concluir, para dar esse diagnóstico com certeza, você precisa fazer a cultura. Por quê? Porque na cultura, os dermatófitos vão apresentar estruturas diferentes, características de cada espécie, de cada gênero. Já quando eles estão em parasitismo, como aqui, isso aqui é um exame positivo apenas para a dermatofitose. Mas qual o dermatófito? Eu não sei, porque os 3 gêneros produzem artroconídeos: Microsporum, Epidermophyton e Trichophyton. Então, para identificar o gênero e a espécie, eu preciso fazer a cultura. A cultura é feita inoculando-se esse material coletado do paciente no meio. Mais ou menos uns 15 dias depois, você vê esse crescimento. Aqui, por exemplo, é um crescimento típico de Canis, Microsporum canis, uma cultura filamentosa apresentando um pigmento amarelo bem típico. Aí eu coleto esse material, faço uma lâmina, geralmente eu faço essa lâmina com azul de algodão, por isso que a gente está vendo aqui um diagnóstico, uma lâmina azulada. Esse esporo, ele não é azul, ele ficou azul porque eu tirei um pouquinho dessa cultura, coloquei numa lâmina, tingi, colori com azul de algodão e estou vendo esses esporos que são chamados de macroconídeos. E eu estou dizendo aqui que eles são tipos de Canis. Por quê? Porque esse esporo ele tem uma bainha larga, ele tem várias
células dentro dele, 3, 4, 5, 6. Quando eu vejo mais de 6 septos ou mais de 6 células, eu estou vendo um esporo típico, um macroconídeo típico do Microsporum canthi. E aí eu fecho esse diagnóstico dizendo que o paciente tem uma dermatofitose por Microsporum canthi. Aqui, o diagnóstico é outro. Embora seja parecida, aqui nós estamos vendo uma outra espécie do gênero Microsporum, que é o Microsporum gypsum. É muito comum, sim, geralmente indicam um contato com o solo contaminado. Ele cresce fazendo uma cultura cor de canela, que tem essas bordas afuneladas, estreladas, como se fossem esparramadas. Quando eu faço uma lâmina desse material colorida com azul de algodão, eu vou ver um conídeo muito parecido com o do Canis, mas qual é a diferença? Ele não tem a bainha e ele não tem tantas células internas. Na verdade, ele tem menos de 6 septações. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente ele vai 1, 2, 3. O Canis tem mais de 6 septos e o gypsum tem menos de 6 septações e não tem a bainha externa. É como se ele tivesse sido descascado. Mas é um macroconídeo bastante típico. E isso permite fazer a diferença e fechar um diagnóstico em nível de Microsporum canthi. Aqui nós temos o epidermófito. O epidermófito, a gente não vai contar o número de células. Ele tem um macroconídeo diferente. E ele é uma cultura muito rarefeita, ele tem uma cor assim, amarelo esverdeado, muito disfarçado, muito esbranquiçado, sem uma coloração tão típica quanto o Canis e o gypsum. Aqui nós estamos vendo uma lâmina feita a partir desse tubo, colorida por azul de algodão. Por que eu digo isso aqui é um epidermófito flocose? Porque eu estou vendo um conídeo que tem a forma de uma raquete ou de um bastão, ou de um bastão de tênis, alguma coisa que teria essa forma, a extremidade livre arredondada e a extremidade que nasce aqui no conidióforo fininha. Isso aqui é típico, é um macroconídeo típico do epidermófito flocose. Em relação ao exame micológico do paciente, nós já dissemos tudo que era preciso dizer. Você vai coletar esse material, vai colocar vai colocar numa lâmina com potassa e vai olhar ao microscópio de luz. E esse mesmo material vai ser inoculado em meios chamados de saburro e micozel. Esses são meios compostos por nitrogênio, peptona, agar e água. Só que o micozel é seletivo e o saburro não é. Em relação às micoses superficiais, nós vamos ver apenas a pitiríase versicolor, para não estender muito a aula. Micose superficial são aquelas micoses que aparecem na parte mais superficial da pele. Elas não causam nenhum tipo de reação inflamatória, geralmente elas são extremamente benignas. Ou elas estão na parte mais superficial, ou elas estão na parte mais livre dos pelos. Normalmente, a mais conhecida é a pitiríase versicolor, que é causada por espécie do gênero Malassezia. Existe a tinha negra, que é causada por um fungo demáceo chamado Orteia wernicki, e ela vai acometer a pele da mão e dos pés, ou seja, a região palmar e a região plantar. Não é muito frequente, ela existe, mas atualmente quase nem se tem visto. A pedra negra
é causada por um fungo demáceo chamado Piedraia hortae. Mas essa micose é vista no norte do país. Os casos que eu vi 2 casos, ela aqui é muito rara. Foram casos de pessoas que vieram do Pará. Aqui a gente quase não vê. Então, ela é uma micose, para nós, bastante rara. Já a pedra branca, que é causada por espécie de tricósporo, é uma micose que se assemelha clinicamente, quando você olha a cabeça, geralmente ocorre em crianças na fase pré-escolar, quando você vê esse tipo de acometimento, é muito fácil de confundir com a lêndia, com o acometimento pelo piolho, porque ela produz minúsculas pedrinhas brancas, nódulos clarinhos que ficam ao longo do pelo. Nós hoje vamos ver apenas a pitiríase versicolor, ou, como é vulgarmente chamada, pano branco. Alguns chamam de mancha de fígado, de pano branco. Na verdade, isso é uma micose de evolução crônica e altamente recidivante. Não é contagiosa, ela é individual, ela vive na pele do indivíduo, geralmente no couro cabeludo, é um sapróbio do couro cabeludo. O que acontece? Quando a pele do paciente é muito oleosa, isso facilita que ela passe de sapróbio para patogênico. Então, isso é uma condição individual. Essa doença não é contagiosa e não é adquirida na praia. O que acontece na praia é que, geralmente, as pessoas vão para a praia, já estão com a pele tomada, mas não observaram, não repararam. Quando a pele sadia é bronzeada, as manchinhas brancas aparecem, mas é só isso. Você não adquire na praia e você não adquire por contato. Isso é uma condição de cada um. Tem pessoas que sofrem com pitiríase versicolor por toda a vida, porque ela é recidivante. Então, a oleosidade e a sudorese excessiva da pele facilitam e permitem que essa situação perdure. Então, muitas vezes, o paciente trata várias vezes, muitas vezes, e continua apresentando a doença. Ele tem que secar a pele, retirar a oleosidade, porque o que ela gosta é da oleosidade. Ela é uma levedura lipofílica. Geralmente, nós dizemos que o agente é uma espécie de malacésia, tá? É muito comum a malacésia globosa, existem várias espécies, a sincodiálise, a malacésia furfo, que durante muitos anos foi considerada a principal espécie. Atualmente, nós dizemos apenas malacésia spp, ou seja, espécies do gênero malacésia. Aqui o que nós estamos vendo é um aspecto clínico dessa micose. Nós estamos observando uma pele apresentando lesões hipocrônicas. As lesões também podem ser hipercoradas, elas podem ser negras ou eritematosas. O mais comum é essa lesãozinha branca altamente descamativa, que é muitas vezes chamada de pano branco. O que nós estamos vendo aqui, sinal de Besnier, é o mais indicativo. Isso aqui é uma lesão que muitas vezes é alérgica, outras vezes é reação a alguma medicação. Então, um primeiro contato, quando se observa esse tipo de lesão, ela deve ser raspada levemente, ou com uma lâmina, ou com uma pontinha de um bisturi. O que acontece é que ela vai, se for uma pitiríase, ela vai descamar intensamente. Esse é o sinal de Besnier, a intensa descamação que você observa com uma raspadinha muito leve com a ponta de uma lâmina ou de um bisturi. Como que a gente vai dar o diagnóstico? É muito parecido com a dermatofitose, só que aqui o diagnóstico é exclusivamente pelo raspado cutâneo.
Nós não vamos fazer a cultura, porque ela não tem estruturas que você possa identificar, como no caso do dermatófito, que te permita dar o diagnóstico. Então, aqui o que nós vamos ver é o aspecto que ela apresenta quando a gente coleta o material, coloca entre lâmina e lamínula com potássio e leva ao microscópio. O que a gente vai ver? Exatamente isso aqui. Eu raspei esse material e levei ao microscópio. O que eu estou vendo? Nós estamos vendo um grupo de blastoconídeo. É muito típico da malacésia que ela apresente vários blastoconídeos que eles fiquem reunidos. É isso, juntinhos, como se fossem um cachinho de uva. Alguns livros chamam de macarrão com almôndegas, que lembra, Clarice Zayt cita isso. Por quê? Porque esta é uma levedura. Leveduras produzem geralmente blastoconídeos, mas essa levedura, quando se torna patogênica, ela produz isso aqui, ó, filamentos. Ela produz pequenas hifinhas e os grupamentos de blastoconídeos. A gente está vendo aqui um grupo, outro grupo e outro grupo. Isso conclui o diagnóstico. Então, a cultura não precisa ser feita, exceto quando há uma pesquisa, quando é necessário por algum outro motivo. Para o diagnóstico, nós fazemos o raspado cutâneo, fazemos o exame direto e vamos observar os blastoconídeos agrupados e as pequenas hifinhas. Estamos encerrando. Obrigada. Até a próxima.